Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a esta conversa do padre: a fé é uma luz que ilumina o caminho. Vamos repetir? Hoje as leituras que nós ouvimos nos ensinam que a fé é como uma semente pequena, a semente do grão de mostarda, que se compara ao tamanho da cabeça de um pequeno alfinete. A fé como uma semente pequena, mas poderosa, que cresce quando confiamos em Deus e quando servimos com amor. Nós vamos aprender com essas leituras, tais quais crianças que escutam uma história do coração de Deus. Na primeira leitura, o profeta Abacuque pergunta: Senhor, por que há tanto sofrimento? É uma pergunta que nós também fazemos, e algumas pessoas até se escandalizam ao ponto de abandonar a fé, porque vem tanta violência, tanta guerra. Imagina, tanta criança morrendo nas guerras. Que fizeram para isso? Erraram, nasceram no lugar errado. Um sofrimento que não tem muita explicação. O próprio Papa Bento XVI, não só, mas o dele parece-me que foi assim mais expressivo, quando esteve no campo de concentração nazista na Polônia, depois de um momento muito delongado de oração, se perguntou: onde o Senhor estava? Por que o silêncio? O Papa. Mas o profeta pergunta: Senhor, por que há tanto sofrimento? E até quando eu vou gritar por ajuda? E Deus responde a ele: confia, porque o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. Vamos repetir? É como uma criança que espera o pai chegar com um presente mesmo sem ver. Só antes, tem uma expressão que me toca bastante nessa leitura, é uma coisa mais minha. E toda vez que eu me sinto um pouquinho ansioso, não patologicamente, mas um pouquinho ansioso, eu me lembro dessa passagem do profeta Abacuque, quando Deus diz para ele assim, a gente vai repetir: se demorar, espera. Simples assim, a resposta de Deus ao profeta: vai se cumprir, confia, vai chegar a hora dessa visão se cumprir. Se demorar, espera. Se for a homilia do padre que demorar, aguenta, né? Se demorar, espera. O Papa Francisco disse: a fé nos faz esperar com paciência, sem perder a esperança. Eu gostaria aqui de fazer uma breve catequese. A homilia não é catequese. A fé, conforme o catecismo da igreja, o novo catecismo da Igreja Católica, é um dom sobrenatural, um presente que Deus deu e que a gente o recebeu no batismo. Então a fé, um dom, um presente sobrenatural, Deus deu. É uma virtude teologal, porque foi Deus quem deu. A gente não vai ter por causa do esforço da gente, não é um aprimoramento moral. E são 3 as virtudes que Deus deu: o amor, a fé e a esperança. São as virtudes chamadas teologais. Deus é quem nos deu. Então Deus nos deu a fé, um dom sobrenatural, e essa virtude teologal capacita nós, seres humanos, para aderirmos a Deus. Então Deus veio, e o próprio dom que Ele deu nos capacita para ir a Ele, para aderir a Ele, para crer nas verdades que Ele revelou e para viver conforme a vontade dEle.
A fé é uma resposta do ser humano a Deus que se revela e se doa ao ser humano, que traz ao mesmo tempo uma luz superabundante ao ser humano que está buscando o sentido último da sua vida. Então, a fé, primeiro, é um dom que Deus deu e é também uma resposta que o homem dá a Deus que veio ao seu encontro. A fé é, portanto, o encontro de Deus com o ser humano, Deus que se revela e o ser humano que adere ao Senhor. O Papa Francisco também, de saudosa memória, o Papa Francisco, logo quando assumiu em 2013, assinou e publicou um texto, uma encíclica que foi escrita basicamente pelo Papa Bento XVI, chamada Lumen Fidei, a luz da fé. Vamos repetir? E ali ele define o que é a fé. Vejam, a fé é uma luz que ilumina o caminho. E é uma relação de confiança com Deus. E diz o Papa, a fé não é uma luz que dissipa todas as nossas trevas. A fé é uma lâmpada que guia os nossos passos na noite. A fé é uma lâmpada que ilumina e guia os nossos passos na noite. Por isso que a gente tem fé, mas ao mesmo tempo a gente passa perrengues. De vez em quando duvida. De vez em quando imagina-se não crente. De vez em quando a fé parece adormecida. Segundo o Papa, a fé não é uma luz que dissipa todas as nossas trevas, mas uma lâmpada que guia os nossos passos na noite. Diz ele ainda, para terminar, que a fé é também comunitária, é vivida na igreja. Ela se expressa no serviço aos irmãos, especialmente às pessoas mais pobres. Portanto, irmãos, a fé é acreditar que Deus está sempre presente cuidando da gente. E importante, Deus não se move conforme a nossa ansiedade. A nossa ansiedade não modifica o agir de Deus. Deus agirá conforme o ser dele e não a nossa ansiedade. Porque quando a gente reza, quem tem que mudar é a gente, não Deus. Para entrar na intimidade de Deus, para acolher a sua vontade, para entender a engrenagem, o funcionamento e este tempo, que de vez em quando tortura um pouco a gente, né? Tudo apressado, tudo querendo para ontem, tudo numa velocidade digital. Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo escreve uma segunda carta a Timóteo e diz a ele assim: olha, reacende o dom que Deus te deu, reaviva o dom de Deus que Ele te deu. E essa palavra serve para a gente. Reavivar o dom é como cuidar de uma plantinha, regar com a oração, colocar essa plantinha ao sol das boas ações, para que ela cresça. Santo Agostinho disse: se nós amarmos a Deus, já estamos no caminho do céu. E ele diz mais, não Santo Agostinho, mas São Paulo, a Timóteo e a nós: eu exorto você a reavivar a chama do dom de Deus, que você recebeu, no nosso caso, no batismo, na crisma, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, nem de morte, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade, para que a gente não tenha vergonha de dar testemunho de Jesus, sofrendo com o apóstolo e sofrendo com outros, por causa de Jesus e do seu evangelho, porque somos fortificados pelo poder de Deus.
Esse dom, irmãos, repito, vem do sacramento do batismo. E Deus nos dá força para que a gente seja corajoso, não medroso. Desde o sacramento da crisma, uma nova unção do Espírito Santo está sobre nós. E no Evangelho, os apóstolos pedem, e nós vamos repetir: Senhor, aumenta nossa fé. Jesus responde que uma fé pequena, como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Mover montanhas. Mas ele também conta a história daquele servo que trabalha e não espera elogios, o servo inútil. Você gosta de se sentir inútil, sim ou não? Ninguém, né? Mas o Senhor fala de ser inútil. O que Ele quer dizer com isso, senão não tem merecimento nenhum naquilo que nós fazemos. E o Catequista Mundo é tão forte, a gente foi se acomodando, ou melhor, se familiarizando, ou se formatando, se é que é possível dizer, com a ideia da meritocracia. E daí a gente está trazendo isso para a fé. Está tudo errado. Qual é o mérito que nós temos para estar aqui? A sua oração? O seu sacrifício? As suas boas obras? O seu matrimônio? A sua fidelidade? O mérito que nos faz estar aqui, o mérito que nos garante a salvação é a cruz de Cristo. Não é mérito nosso. Foi Ele quem pagou a nossa dívida. Foi Ele quem pagou o nosso resgate. O mérito é a cruz de Cristo. Para que a gente não se envaideça. Estou rezando, sou dizimista, não sei o quê, estou todo domingo lá na igreja. Isso é a sua obrigação, nada mais que isso. Servo inútil, que não merece. Faz. Deve viver, pôr em prática. Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus, que a gente celebrou dia desses, dia 1º de outubro, ela disse: eu jogo palha no fogo do amor e ele cresce. Para dizer que se Deus nos deu o dom da fé, ela está lá, ainda que pareça um pouco adormecida. Como diz Santa Teresinha, né? Se jogar essas palhas sob o fogo, tem uma brasa incandescente que vai fazer aumentar. Precisamos nos voltar para o amor de Deus. Precisamos nos voltar para o próprio Deus. Fé é confiar e servir. É como quem ajuda em casa sem querer recompensa. Fé é confiar e servir, não esperar recompensa. A fé, irmãos, é essa maravilha de dom que Deus nos deu. Vez ou outra a gente pode dizer assim: minha fé está tão fraca, padre. Escuto isso bastante, né? Minha fé está tão assim, abalada. Minha fé parece que eu nem tenho fé. Aquela conversa mole, né, que a gente tem. Tem um probleminha de novo aqui, graças ao Catequista Mundo, eu acho. Acredito. Com muita psicologia positiva, com muito coaching, a gente está começando a confundir fé com otimismo tolo. Fé não é otimismo. Fé é um dom de Deus. Claro, entre você ser positivo e negativo, melhor ser positivo. Entre pensar bem e pensar mal, pensar positivo ou pensar negativo, melhor pensar positivo, ponto. Mas se você pensar e fazer aquele, às vezes até faz uma cara assim de quem está pensando bastante positivo, agora vai dar certo, isso é torcida, não é fé. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você tem uma vontade, você põe um pensamento positivo para alcançar essa vontade, um desejo seu, uma vontade sua apenas, e daí você agora vai. Aí você reza, porque você é uma pessoa de fé, mas confunde uma coisa com a outra, vai, aí não foi. O que acontece? Você se zanga com Deus. Você começa a achar que fez alguma coisa errada, por isso que Deus não te atendeu.
Porque ao invés de uma fé que espera tudo de Deus, no fundo você queria que Deus fizesse a sua vontade e tinha um pensamento positivo atuando. Fé não é pensamento positivo, é dom de Deus e resposta da gente ao dom de Deus. Repito, pode continuar pensando positivo que é melhor, mas isso não é fé. Dessa forma a gente precisa fazer a fé crescer, porque como plantinha ela também pode morrer. E como é que a gente pode fazer a fé crescer? Rezar todo santo dia, como quem conversa com um amigo. Como alimentar a fé sem oração? Também participar da missa, ter zelo pela missa, ter amor pela missa. Sem a missa a gente não pode viver e a gente não vai ter fé. A missa é a oração por excelência. Não trocar a missa por nada, não é para agradar o padre, gente, o padre não, é necessidade que vocês e eu e vocês temos, desse encontro de salvação, essa Eucaristia, essa presença de Jesus, essa palavra de Jesus, o Espírito de Jesus, essa força da comunidade, que mantém a nossa fé viva, operante. Sem isso a gente morre. Me lembro a história mais ou menos, assim, nem lembro a história direito, e nem contei nas outras missas, mas que uma pessoa tinha se afastado da comunidade, e não era aqui no Brasil, e tinha uma lareira na casa, era um lugar mais frio, e o líder da comunidade, o sacerdote, foi visitar aquele casal que tinha se afastado da comunidade. E quando chegou, esse sacerdote foi lá na lareira e afastou um graveto da lareira, né? Deixou ele de lado. E eles ficaram conversando, passou o tempo. Ele não falou que tinha ido embora, não tinha ido embora, o sacerdote não cobrou nada. E no final, o casal disse assim: nós entendemos. Longe, logo logo eu me apago. Sozinho e separado, eu me apago. É junto que a gente queima. É junto que a gente põe fogo no mundo. Fogo do amor de Deus, pelo amor de Deus, né? É junto, é unido, não é separado, não é fora da comunidade. Fora da comunidade não tem salvação. Nós somos um corpo, membros de um corpo. Irmãos, repito, rezar todo dia, participar da missa para alimentar a fé, ajudar as pessoas que precisam, uma pessoa doente, uma pessoa mais pobre que precisa também da sua atenção e dos seus bens, ler a palavra de Deus em família, ler a Bíblia juntos, nem que não tenha muito jeito nem traquejo, uma hora ou outra o Espírito sopra e você começa a entender. Assim a nossa fé vai mover as montanhas. E quais montanhas uma fé mesmo pequena é capaz de mover? As montanhas do medo, as montanhas da indiferença, as montanhas da tristeza, as montanhas do egoísmo. Quais montanhas hoje você precisa que a sua fé remova na vida? A sua fé é capaz de mover montanhas. Hoje, peça a Deus essa graça, uma renovação espiritual da sua fé, para que ela mova as montanhas que tem te impedido. Talvez precisa remover uma montanha de ciscos que estão nos seus olhos, impedindo de ver a presença de Deus. Uma montanha de cubos de gelo que estão esfriando o seu coração, te tornando indiferente a Deus, à religião e aos outros. Quais montanhas a sua fé hoje pode remover, mover? A fé é uma sementinha que Deus planta em nós. Quando a gente rega com oração e aquece com o serviço, ela cresce e transforma tudo. Sejamos como servo do Evangelho, confiando e servindo com alegria. E para terminar, vamos fazer uma prece.
Senhor, nosso Deus, aumenta a nossa fé, como ao profeta Abacuque. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo nas trevas e nas demoras. Reaviva em nós o fogo do Espírito, e que por intercessão da Virgem Maria, dos anjos e santos, sejamos servos, não merecedores, mas fiéis e perseverantes. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.